O grito silenciado, a verdade brutal por trás da gaiola de ferro. Imagine ser punida não por roubo, não por assassinato, mas por simplesmente expressar sua opinião. Em uma fria manhã medieval, o som de metal contra a pedra corta a névoa como uma lâmina. Uma multidão se aglomera na praça, o fôlego visível no ar gélido sussurrando. Eles vieram testemunhar algo que assombrará suas memórias. No centro, uma mulher, quase irreconhecível. Uma intrincada gaiola de ferro aprisiona sua cabeça, transformando-a em um espetáculo grotesco de vergonha e sofrimento. Seus olhos arregalados de terror são a única parte visível de seu rosto. Cada espiral, cada barra, cada curva cruel foi projetada com um único propósito: silenciar sua voz para sempre. O que poderia ser tão perigoso em uma voz feminina a ponto de exigir ferro e aço para silenciá-la? Que palavras ameaçavam tanto a ordem estabelecida que um aparato de tortura se tornou necessário? A resposta reside em um dos capítulos mais sombrios da história, onde falar como mulher não era apenas desencorajado, era criminalizado, brutalizado e sistematicamente destruído. Antes de mergulharmos mais fundo, considere se inscrever no História Revelada. Seu apoio nos ajuda a trazer mais dessas histórias esquecidas à luz. Quando palavras viraram armas. Para entender o horror, precisamos recuar para as sombras da Europa medieval e moderna, entre os séculos XIII e XVIII. Um mundo onde metade da população vivia sob leis que tratavam suas vozes como instrumentos de caos e pecado. Nessa sociedade patriarcal rígida, a fala feminina não era um direito, mas um privilégio revogável pelos homens que controlavam cada aspecto de suas vidas. As leis eram claras e implacáveis. Crimes como tagarelice, resmungos e perturbação da paz eram escritos com mulheres em mente. Não eram crimes no sentido moderno, mas acusações contra qualquer mulher que ousasse falar com autoridade, paixão ou até mesmo discordância. Registros de cidades europeias revelam a opressão sistemática. Mulheres levadas a magistrados por terem opiniões. Crenças culturais profundas sustentavam essas leis. Acreditava-se que as línguas femininas eram inerentemente pecaminosas e perigosas, capazes de espalhar corrupção como uma praga. Quando mulheres falavam livremente, elas subvertiam a ordem natural de Deus. Autoridades religiosas justificavam esse silenciamento, distorcendo passagens bíblicas para impor o silêncio feminino. Pregavam que a voz da mulher era o instrumento do diabo, capaz de desviar congregações inteiras com palavras caçadas e ideias perigosas. A Igreja, a autoridade moral máxima, abençoava qualquer método para restaurar a ordem divina. Mas o que acontecia quando mulheres ousavam quebrar essas regras? Que destino aguardava aquelas que se recusavam a serem silenciadas por lei, costume e decreto religioso? As línguas de ferro da vergonha. A resposta veio na forma de um dispositivo tão cruelmente preciso que sua existência revela o medo que as vozes femininas inspiravam em seus opressores. A bridal de escólio, também conhecida como brank ou bridal de fofoca, era uma armação de ferro projetada para enjaular a cabeça de uma mulher como um animal selvagem. Mas não era um simples focinho, era um instrumento de tortura, engenheiro com precisão científica para maximizar a agonia física e a destruição psicológica. O dispositivo envolvia toda a cabeça com faixas de metal que prendiam o crânio e a mandíbula. O mais horripilante era o depressor de língua, uma peça de ferro, muitas vezes pontiaguda ou serrilhada, forçada na boca da vítima, pressionando sua língua. Algumas versões tinham espigões adicionais que furavam a língua se ela tentasse movê-la. Outras, sinos que tilintavam a cada movimento, anunciando sua vergonha ao mundo. Os primeiros usos documentados surgiram na Escócia e no norte da Inglaterra, no século XVI, embora historiadores suspeitem de origens medievais. Registros e crônicas descrevem o dispositivo como uma ferramenta necessária para manter a ordem social e a virtude cristã.
O processo de ajuste era um ritual de humilhação, projetado para quebrar o espírito da mulher antes mesmo da tortura física começar. A vítima era arrastada para a praça, muitas vezes por vizinhos que a acusavam de crime de fala. A armação de ferro era colocada em sua cabeça como uma coroa de espinhos, o depressor de língua forçado em sua boca, impedindo-a de falar ou engolir adequadamente. A chave era guardada pelo magistrado local ou oficial da igreja. Mas a dor física era apenas o começo. Presa na bridal, a vítima se tornava um espetáculo vivo, desfilada pelas ruas por horas ou dias. Os moradores a vaiavam e atiravam lixo, enquanto as crianças eram encorajadas a apontar e rir. A tortura psicológica era tão cuidadosamente elaborada quanto o dispositivo físico, garantindo que nenhuma mulher esquecesse o preço de falar livremente. O significado era inconfundível. Assim como cavalos selvagens eram domados, mulheres que falavam fora do tom eram domadas para servir à ordem social. A mensagem era clara. A voz de uma mulher pertencia aos homens que controlavam seu destino. Vozes esmagadas pela convenção. Os crimes que justificavam tal punição brutal revelam o sufocante controle patriarcal sobre a vida das mulheres. Uma mulher podia ser sentenciada à bridal por fofocar, discutir com o marido em público, falar durante os cultos ou se envolver em disputas no mercado. Eram expressões naturais de seres humanos tentando participar de suas comunidades. Registros judiciais da Inglaterra do século XVI documentam casos assustadores. Agnes Dalton, uma vendedora de mercado, foi sentenciada a usar a bridal por 3 dias consecutivos após contestar publicamente as balanças desonestas de um comerciante. Seu crime não foi roubo ou fraude, mas a audácia de apontar a injustiça. Ela foi forçada a usar o dispositivo do amanhecer ao anoitecer, incapaz de comer ou beber, enquanto conduzia seus negócios sob o olhar atento das autoridades. A ligação entre mulheres falantes e acusações de bruxaria não era coincidência. Durante os julgamentos de bruxas, muitos acusados compartilhavam um traço comum. Haviam sido punidos por expressar suas opiniões. A transição de tagarela para bruxa era muitas vezes perfeita, pois as comunidades buscavam soluções mais permanentes para mulheres que se recusavam a serem silenciadas. Mulheres que usaram a bridal tinham 3 vezes mais chances de enfrentar acusações de bruxaria nos 5 anos seguintes. Motivações econômicas se escondiam sob essas cruzadas morais. Quando mulheres falavam sobre práticas comerciais injustas, manipulavam preços ou organizavam outras mulheres para exigir melhores condições, elas ameaçavam os interesses econômicos da classe mercantil dominada por homens. Silenciar essas vozes protegia não apenas a ordem social, mas também os lucros financeiros. A bridal se tornou uma ferramenta de opressão econômica, disfarçada de aplicação moral. Mesmo diante de punições tão brutais, algumas mulheres encontraram maneiras de resistir. Relatos históricos falam de mulheres que aprenderam a se comunicar por gestos e mensagens escritas enquanto estavam na bridal, ou que organizaram protestos silenciosos em solidariedade. Outras encontraram aliados em membros da comunidade que forneciam comida e água quando as autoridades não estavam olhando. Esses pequenos atos de rebelião demonstram que, mesmo nos períodos mais sombrios de opressão, o espírito humano encontra maneiras de resistir e sobreviver. Uma galeria de supressão. À medida que a eficácia da bridal de escólio se espalhava pela Europa, as comunidades desenvolveram suas próprias variações, cada uma mais cruel e humilhante. Na Escócia, os Branks evoluíram para incluir espigões de ferro que furavam a língua e as bochechas internas, e pequenos sinos que anunciavam seus movimentos. Na Inglaterra, a bridal de fofoca apresentava uma placa facial estendida que obscurecia completamente as feições da vítima, reduzindo-a a um símbolo sem rosto de feminilidade silenciada. Algumas versões incluíam decorações grotescas,
rostos de demônios ou serpentes, associando a usuária ao pecado. Punições alternativas complementavam a bridal, criando um sistema abrangente de supressão da voz. O banco de pato mergulhava mulheres repetidamente em água gelada até quase se afogarem. Os pelourinhos expunham mulheres a horas de abuso físico. Essas punições não eram atos aleatórios de crueldade, mas parte de uma campanha coordenada para eliminar as vozes femininas do discurso público. Registros e crônicas documentam a implementação sistemática desses dispositivos. Padres abençoavam os instrumentos e magistrados mantinham registros detalhados. Essa burocracia da opressão revela a natureza institucional do silenciamento das mulheres. A prática se espalhou com a colonização europeia, encontrando terreno fértil nas colônias americanas. Registros coloniais mostram que as bridais foram importadas da Inglaterra e usadas regularmente. O Novo Mundo se tornou outro palco para esse antigo drama de supressão da voz. O impacto psicológico nas comunidades foi profundo. Mulheres aprenderam a modular suas vozes, a falar apenas quando faladas, a expressar discordância por meio de gestos sutis. A mera visão de uma bridal pendurada em uma praça era suficiente para silenciar dezenas de vozes potenciais. Crianças cresciam acreditando que a fala feminina era inerentemente perigosa, perpetuando ciclos de opressão por gerações. Mas o que finalmente pôs fim a esses instrumentos de opressão? Ecos de silêncio. O declínio da bridal de escólio não veio de um despertar moral súbito, mas do lento progresso do pensamento iluminista, que começou a questionar as fundações da autoridade tradicional. Filósofas como Mary Wollstonecraft articularam argumentos para a capacidade racional e os direitos inerentes das mulheres, tornando as justificativas legais para punições baseadas na fala cada vez mais difíceis de defender. O aumento da alfabetização feminina também desempenhou um papel crucial. Tornou-se mais difícil argumentar que as mulheres careciam de capacidade intelectual quando elas produziam literatura, correspondência e tratados políticos. Reformas legais se moveram lentamente pela Europa nos séculos XVII e XVIII. A Inglaterra aboliu oficialmente o uso das bridais em 1824, embora o uso não oficial tenha continuado em áreas rurais por décadas. O último uso oficial registrado ocorreu em 1856, na cidade escocesa de Down. A evolução social que finalmente encerrou essas práticas foi gradual, mas irreversível. À medida que as mulheres ganhavam acesso à educação, direitos de propriedade e, eventualmente, participação política, a noção de que suas vozes eram inerentemente perigosas começou a ruir. A Revolução Industrial também desempenhou um papel, pois a necessidade econômica forçou as sociedades a reconhecer as contribuições das mulheres na vida pública. Hoje, exemplos sobreviventes de bridais de escólio podem ser encontrados em museus na Europa e América do Norte, testemunhos silenciosos de uma era mais sombria. Esses artefatos servem como lembretes físicos de quão rapidamente os direitos civis podem desaparecer quando as sociedades decidem que certas vozes são perigosas demais para serem ouvidas. O significado histórico desses dispositivos vai além de seu uso imediato. Eles representam uma das tentativas mais sistemáticas da história de eliminar metade da população do discurso público. A bridal não foi uma aberração, mas a conclusão lógica de uma visão de mundo que via as vozes femininas como ameaçadoras à estabilidade social. No entanto, paralelos modernos persistem em formas mais sutis. As vozes das mulheres ainda são interrompidas com mais frequência em reuniões, descartadas mais facilmente em fóruns públicos e criticadas mais duramente quando expressam raiva ou desacordo. As gaiolas de ferro se foram, mas o impulso de silenciar as vozes femininas permanece em padrões culturais que ecoam através dos séculos. A pergunta permanece: aprendemos verdadeiramente com este capítulo sombrio o preço de falar a verdade? O preço da verdade.
Ao emergirmos desta jornada por um dos capítulos mais sombrios da história, devemos confrontar a verdade desconfortável de que o silenciamento sistemático das vozes femininas não foi um acidente, mas uma escolha deliberada de civilizações inteiras. A Bridal e suas variações não eram ferramentas de justiça, mas instrumentos de opressão projetados para manter estruturas de poder que se beneficiavam do silêncio das mulheres. A coragem demonstrada pelas mulheres que suportaram essas punições é incalculável. Cada mulher que falou a verdade ao poder, conhecendo as consequências, demonstrou um heroísmo que a história esqueceu em grande parte. Elas pagaram com seus corpos, sua dignidade e, às vezes, suas vidas pelo simples ato de ter uma voz. Seu sacrifício abriu caminho para todas as mulheres que falam livremente hoje. As lições desta história vão além das relações de gênero. Elas nos lembram que o direito de falar, de dissentir e de participar do discurso público nunca é garantido. Cada geração deve defender ativamente esses direitos contra aqueles que preferem um silêncio mais conveniente. Os métodos podem evoluir, mas o impulso de silenciar vozes inconvenientes permanece uma ameaça constante à dignidade humana. Essas histórias importam em nosso contexto moderno, porque iluminam os alicerces sobre os quais nossas liberdades atuais repousam. Cada mulher que fala em uma sala de reuniões, cada voz feminina levantada em protesto, cada menina que sonha em mudar o mundo, está sobre os ombros daqueles que suportaram o abraço de ferro da Bridal. Seu sofrimento não foi em vão se lembrarmos de suas lições e permanecermos vigilantes contra o retorno de tal opressão sistemática. Qual aspecto dessas punições medievais o perturba mais? A crueldade física infligida a mulheres individuais ou o silenciamento sistemático de metade da população, que negou a sociedades inteiras o benefício das vozes, perspectivas e sabedoria das mulheres? Compartilhe seus pensamentos abaixo e ajude-nos a entender como podemos garantir que esses capítulos sombrios da história nunca se repitam.